Olha aí, pessoal, o nível do descontrole do atual governo Lula 3.0 em matéria fiscal. Eu sei, você já conhece esse problema, você já sabe disso, principalmente se você acompanha aqui o meu trabalho há algum tempo, né? Mas é sempre bom trazer números mais atualizados nesse sentido para nos mostrar que, ainda que a receita líquida do governo bata recordes seguidos, a arrecadação está lá nas alturas, ainda assim o governo não consegue equilibrar as contas. Por quê? Porque o gasto está crescendo mais. É realmente um governo completamente descontrolado e incompetente. Não consegue fazer o básico, o dever de casa, que dirá fazer algo notável, algo que vai fazer a diferença de verdade, né? Então, não apenas os números demonstram isso de forma clara, como cada vez mais o mercado financeiro tem jogado a toalha. Esse pessoal que fez o L em grande parte lá em 2022, que ajudou o Lula a chegar no poder novamente, agora parece que acordaram para a realidade de que não vai ter controle fiscal algum, né? O pessoal aqui da XP, por exemplo, e eles fizeram um L com gosto, sim, então com uma opinião bastante negativa do governo Lula, sabe-se lá por quê, né? Por que será? Mas eles afirmam que o governo vai precisar de 16 bilhões de reais para conseguir atingir a meta, né? Superávit nesse final de 2024, ou seja, daqui em diante, o governo vai ter que somar pelo menos 16 bilhões de reais de resultado positivo para conseguir ficar dentro da meta. Um governo que não conseguiu até agora entregar resultados positivos, está com mais de 100 bilhões de reais de déficit primário acumulado. E aí nós temos a opinião aqui do senhor Ricardo Lacerda, do BR Partners, falando o seguinte, classificando o governo Lula de fraco, ruim e inepto, e olha só, afirmando que Lula 3 está cada vez mais parecido com Dilma 2, né? Pois é, concordo com essa opinião, inclusive, mas vamos conversar sobre esse tema, só que antes, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Olha o nível aqui do descompasso entre receitas e despesas do governo Lula, né? Você pode ver aqui por essa linha, esse pedacinho aqui, que em 2022 nós tivemos um resultado positivo, ou seja, a receita superou a despesa e, portanto, tivemos um resultado primário superavitário, ficamos no azul naquele ano que já ficou no passado naturalmente, né? E pela linha aqui você percebe também que as receitas estão nas suas máximas históricas, né? Aqui você tem os valores do resultado primário, né? Aqui a dívida, a receita líquida, perdão, e a despesa primária, sem contar os juros da dívida, é claro, senão essa coisa ficaria totalmente negativa em todos os períodos. O Brasil nunca conseguiu o que a Argentina consegue de forma recorrente no governo Javier Milei, mas veja como a receita do governo cresceu aqui de forma considerável em relação a 2023 mesmo, e acho que já passou até 2022, inclusive. Mas olha como a despesa no governo Lula tem crescido de forma considerável, né? Estamos falando de 94 bilhões de reais a mais de receita do que em 2023, ou seja, o governo não pode reclamar nesse sentido, falar que não tem caixa, falar que não tem geração de valores, porque tem. Isso aqui é uma gordura para o governo gastar ou equilibrar as contas muito favorável, daria para fazer muita coisa em cima disso, só que governo Lula, desgoverno Lula, uma equipe econômica fraca, incompetente, um gabinete ministerial que não está comprometido com equilíbrio fiscal, o que você tem? Um aumento de despesas na ordem de 101 bilhões de reais, logo você tem aí um déficit nesse período aí crescente, né? Não é só o déficit deste ano, não é a diferença disso aqui. A diferença desse descompasso aqui é o quanto o déficit desse ano está pior do que o ano passado, porque teve também, né? Chegamos a essa altura do campeonato, setembro de 2024, tá? Valores todos aqui corrigidos pela inflação. Então, uma comparação real. Chegamos aqui nesse período com uma piora de mais ou menos 6, 7 bilhões de reais de um resultado que já estava negativo no ano passado, né? Você pode ver aqui a discriminação de quais são
os principais gastos que cresceram neste ano, mas praticamente tudo cresceu aqui, né? Todos, aliás, cresceram, todos têm uma variação positiva, a Previdência Social, BPC aumentou, o Fundeb aumentou, né? Enfim, era 1,57 trilhão de reais de gastos até setembro, no ano passado. Neste ano, 1,671 trilhão de reais. É um governo que não consegue fechar as contas, portanto. Aí, a turma lá da XP afirmou o seguinte, né? Olha só, eles estão considerando o cenário viável, né? O cenário mais otimista, né? O mercado não está pensando assim de forma geral. Então a XP está dando uma colher de chá para o governo Lula aqui, falando o seguinte, né? O Thiago Sbardelotto aqui, o economista da XP, acredita que a meta do governo Lula é viável, porque agora em novembro e dezembro o governo tem que apresentar 16 bilhões de reais de superávit para cumprir a meta fiscal. Então, 8 bilhões em um mês, 8 bilhões em outro. Apenas a título de comparação, setembro teve um déficit de 7 bilhões. Então, se novembro for comparado direto com o mês de setembro, teríamos que ter uma melhora de 15 bilhões de reais, um pouco mais do que isso de forma geral, né? Para que o governo consiga chegar com todas aquelas exceções da regra fiscal ali, que o STF deu uma ajudada nessa história aí, para que o governo consiga chegar mais ou menos com 28 bilhões de reais de contagem negativa no cálculo da meta fiscal para ficar dentro dos parâmetros, de acordo com o pessoal da XP. Você acha que o governo Lula vai ter isso aqui, né? Vai ter esse valor? O pessoal da XP acredita que sim, porque parece que em outubro houve um superávit aqui, né? Na casa de 40 bilhões de reais. Eu até já tinha mencionado isso aqui no canal anteriormente, por causa de umas receitas extras aí, né? Enfim, uma coisa completamente extraordinária. Só que o pessoal da XP acredita, né, que o governo vai ter aí um resultado positivo em dezembro. Vai ter um resultado negativo em novembro, perdão, e positivo em dezembro, de forma que a somatória dos 2 meses vai dar 17 bilhões de reais. Então, o governo vai conseguir bater essa meta aí, né? Bem, o mercado não acredita que isso vai acontecer, né? O mercado tem uma opinião um pouco pior do que o pessoal da XP, mas mesmo se a gente considerar esse cenário mais otimista aqui, acho difícil o governo conseguir esse superávit. E se conseguir, não vai convencer o mercado, porque serão 3 meses, outubro, novembro e dezembro, para corrigir na marra, na força, 9 meses de problema. Então, o mercado vai olhar mais esse longo prazo, essa janela de um ano, para determinar a intenção do governo Lula de manter resultados equilibrados em 2025. 2024 meio que já foi para o saco mesmo. O pessoal sabe que é um ano de transição entre regimes fiscais. A grande questão é medir a temperatura do arcabouço fiscal, o atual regime, ver a viabilidade dele. Então, essa viabilidade vai ser medida de fato em 2025 com base naquilo que o governo apresentar, porque uma série de receitas extraordinárias de 2024 e que estão segurando essa peteca não vão se realizar em 2025. E aí o resultado será, de fato, completamente diferente, eu diria piorado de forma substancial em relação a 2024. Agora, passando para a opinião do senhor Ricardo Lacerda, do BR Partners, né? Ele é CEO e fundador do BR Partners. Ele falou o seguinte, né, que o governo atual não tem disposição de fazer um ajuste fiscal, não está interessado nisso aí, né? Ele afirmou basicamente que o Lula tem a determinação de não cortar gastos. Veja, não é que o Lula não está determinado em cortar, ele está determinado em não cortar, o que é ainda pior, né? E ele falou que o governo está deixando claro para todos que não há interesse real de cortar gastos. Eu estou falando isso aqui de forma geral, né? Com constância, quem me acompanha sabe disso, é minha opinião já há muito tempo. E ele afirma que o governo atual está se aproximando muito lá da era Dilma Rousseff, né? Porque se você não tem equilíbrio de contas, você não tem prosperidade econômica. E aí, inevitavelmente, nós vamos para um cenário em que teremos inflação, né? Ou recessão,
Ou pior de tudo, as duas coisas. Eu fiz um vídeo ontem falando desse risco, inclusive, como o Brasil pode acabar se encaminhando para uma recessão misturada com inflação. O pior dos cenários, sem dúvida, em matéria econômica, né? Então tem uma análise bem bacana dele aqui no site Neofeed, né? Uma entrevista bem interessante. Falou aqui categoricamente que o governo Lula 3 é mais parecido com o governo... Eles perguntaram, né, se o Lula 3 é mais parecido com o Lula 1 ou o Lula 2. Ele falou, nenhum deles, né, é mais parecido com Dilma 2, né? O Lula está dilmando. Isso aqui é uma grande verdade em muitos aspectos, e especialmente na questão econômica, que realmente é o grande problema e o grande ponto fraco deste governo, cheio de pontos negativos, diplomáticos, por exemplo, questão da articulação. Enfim, é um governo completamente desqualificado, mas que tem na área econômica o seu pior sentido, a sua pior fraqueza, que é aquela que é mais gritante. E esse é o cenário que nós temos hoje. Não importa o quanto o governo Lula roube da população, roubou 94 bilhões a mais do que o ano passado, não importa o quanto isso aconteça, ele não vai conseguir equilibrar as contas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.